Uma fé ousada que transforma vidas. Romanos 10:17. A fé é a força que nos impulsiona a continuar mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Sem fé, nos tornamos vulneráveis às tempestades da vida, mas quando cultivamos uma fé ousada e inabalável, nada pode nos deter. Romanos 10:17 nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que nossa fé não surge do acaso, mas é construída diariamente por meio da nossa comunhão com o Senhor. Muitos tentam misturar sua fé com outras crenças ou com a lógica humana, mas a palavra de Deus é clara. A fé não pode ser dividida. Elias confrontou o povo de Israel e disse: "Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o." 1 Reis 18:21. Uma fé misturada é uma fé enfraquecida. Precisamos confiar plenamente em Deus e não permitir que dúvidas ou crenças erradas contaminem nossa caminhada. Mas mesmo aqueles que têm fé enfrentam desafios. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." João 16:33. As tempestades da vida são inevitáveis, mas a forma como reagimos a elas depende de nossa fé. Pedro andou sobre as águas porque confiou em Jesus, mas quando olhou para o vento e para as ondas, começou a afundar. Isso nos ensina que, quando desviamos os olhos de Deus e focamos nos problemas, nossa fé se enfraquece. Mas, se permanecermos firmes, confiando no Senhor, Ele nos sustentará em meio às dificuldades. Além de enfrentar tempestades, também precisamos aprender a usar nossa fé para resistir ao mal. O inimigo tentará nos fazer duvidar, nos afastar de Deus e nos levar ao desânimo. Mas Tiago 4:7 nos ensina: "Resisti ao diabo e ele fugirá de vós." A fé não é passiva. Ela nos dá autoridade para enfrentar e repreender o mal. Jesus, ao ser tentado no deserto, não ficou em silêncio. Ele respondeu com a palavra de Deus e venceu a tentação. Precisamos seguir esse exemplo e declarar as promessas do Senhor diante das dificuldades, pois nossa fé nos dá poder para vencer o inimigo. No fim, entendemos que a fé é a nossa força. Em Romanos 1:17 está escrito: "O justo viverá pela fé." Não vivemos pelas circunstâncias, pelas emoções ou pela lógica humana, mas pela fé naquele que é todo-poderoso. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou na armadura de Saul, mas no Senhor dos Exércitos. E foi essa fé ousada que o fez vencer um gigante que parecia invencível. Portanto, que possamos viver essa fé ousada todos os dias. Não misture sua fé com dúvidas ou crenças erradas. Saiba que as tempestades virão, mas sua confiança em Deus te manterá de pé. Aprenda a repreender o mal e a declarar a palavra com autoridade. E lembre-se, sua força vem da sua fé. Quanto mais você se alimentar da palavra de Deus, mais ousado será para enfrentar qualquer desafio. Hoje Deus te chama para viver essa fé inabalável. Não tenha medo. Não recue. Confie no Senhor de todo o seu coração e veja como Ele transformará sua vida. Quando falamos de fé, não estamos nos referindo apenas a acreditar em algo, mas sim a confiar plenamente em Deus, mesmo quando tudo parece contrário. A fé ousada é aquela que nos faz permanecer firmes quando as circunstâncias tentam nos derrubar. É a fé que nos permite avançar, mesmo sem enxergar o caminho completo. Como Hebreus 11:1 nos ensina: "Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem." Ao longo da Bíblia, vemos muitos exemplos de pessoas que viveram essa fé ousada. Abraão foi chamado para sair de sua terra sem saber para onde iria, mas confiou na promessa de Deus. Moisés enfrentou o faraó e liderou o povo de Israel através do Mar Vermelho, porque creu que Deus faria o impossível
Josué e Calebe foram os únicos que tiveram fé suficiente para acreditar que poderiam conquistar a terra prometida, enquanto os outros duvidaram e se acovardaram. O que todos esses homens tinham em comum? Uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso. Mas a fé ousada não é apenas para os personagens bíblicos. Deus quer que você viva essa fé hoje. Ele quer que você confie nele em meio às dificuldades, que enfrente seus gigantes com coragem e que caminhe sem medo, sabendo que ele está à frente. No entanto, muitas pessoas não conseguem desenvolver essa fé porque permitem que a dúvida e o medo tomem conta de seus corações. O medo é um dos maiores inimigos da fé. Sempre que Deus chamava alguém para um grande propósito, a primeira coisa que ele dizia era: não temas. O medo nos paralisa, nos impede de avançar e nos faz olhar para as dificuldades em vez de olhar para Deus. Foi o medo que impediu os israelitas de entrarem na terra prometida. Foi o medo que quase fez Pedro afundar quando andava sobre as águas. E é o medo que muitas vezes impede você de viver os planos de Deus para a sua vida. Mas Deus não nos chamou para viver no medo. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Se queremos viver uma fé ousada, precisamos vencer o medo e confiar plenamente no Senhor. Isso significa dar passos de fé, mesmo quando não entendemos tudo. Significa orar e crer que Deus está ouvindo, mesmo quando ainda não vemos a resposta. Significa não desistir, mesmo quando as circunstâncias dizem que é impossível. E como fortalecemos essa fé? Voltamos ao que Romanos 10:17 nos ensina. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nos alimentamos das Escrituras, mais nossa fé cresce. Por isso, não podemos negligenciar a leitura da Bíblia, a oração e a comunhão com Deus. A fé não surge do nada. Ela é construída diariamente através de nosso relacionamento com o Senhor. Outro ponto importante é que a fé precisa ser colocada em prática. Tiago 2:26 nos ensina que a fé sem obras é morta. Não adianta apenas dizer que cremos. Precisamos demonstrar nossa fé através de nossas atitudes. Se cremos que Deus é o nosso provedor, devemos agir com generosidade e confiança. Se cremos que Ele é nosso refúgio, não devemos viver ansiosos e desesperados. Se cremos que Ele nos dá vitória, precisamos marchar como quem já venceu, mesmo antes da batalha terminar. Jesus disse em Marcos 11:22-24, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Isso significa que nossa fé tem poder. Quando cremos e declaramos a palavra de Deus, milagres acontecem. Mas precisamos ter uma fé genuína, sem dúvidas e sem medos. Hoje Deus está te chamando para viver uma fé ousada. Ele quer que você pare de olhar para os problemas e comece a olhar para Ele. Ele quer que você pare de depender das suas próprias forças e confie totalmente nele. Ele quer que você tome posse das promessas e viva como alguém que realmente crê. Você está disposto a viver essa fé? Você está pronto para confiar em Deus em todas as áreas da sua vida? Então, declare hoje que você não será mais dominado pelo medo, pela dúvida ou pelas circunstâncias. Declare que sua fé está firmada no Senhor e que nada poderá te abalar. Lembre-se, uma fé ousada transforma vidas. Quando você escolhe confiar plenamente em Deus, Ele te leva a lugares que você nunca imaginou. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele te sustenta nas tempestades. Ele te faz vencer os gigantes. E, acima de tudo, Ele cumpre todas as promessas que fez a você. Que hoje seja o dia em que você decide viver pela fé e não pelo que vê. Creia, confie e avance. Deus está contigo. Chegamos ao fim desta mensagem, mas a jornada da fé continua. Hoje, Deus te convida a viver uma fé ousada, sem medo
e sem dúvidas. Ele quer que você confie nele acima das circunstâncias, que declare suas promessas e que caminhe como alguém que realmente crê. Lembre-se, a fé não é apenas um sentimento, mas uma decisão diária de confiar em Deus, mesmo quando tudo parece contrário. Se esta mensagem tocou o seu coração e você deseja continuar aprendendo sobre a Palavra de Deus, quero te convidar a acompanhar o canal Sabedoria da Bíblia. Lá você encontrará reflexões profundas, ensinamentos transformadores e mensagens que irão fortalecer a sua fé e te ajudar a crescer espiritualmente. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de uma palavra de fé. Que Deus te abençoe e te fortaleça para viver uma fé ousada todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo, no Sabedoria da Bíblia.